Ao longo da história da humanidade, em vários momentos, nós vimos povos e países inimigos se unirem para combater um inimigo maior e comum. Pegando o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todos nós que passamos pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, estudamos a Segunda Guerra Mundial, que é um ponto importante da história da humanidade. E na Segunda Guerra Mundial, costuma-se dizer que houve dois grupos, os países do eixo e os aliados. Os aliados eram formados pela antiga União Soviética, Estados Unidos, França e Alemanha, que liderava o chamado Bloco dos Aliados. E aí observa-se uma coisa, Dr. Hércules, muito interessante. A União Soviética, na época, já o grande colosso do comunismo mundial, e já o antagônico do sistema capitalista, capitaneado já nessa época também pelos Estados Unidos. É claro que isso se fortaleceu a partir da Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria. Mas ali o que a gente observa, a União Soviética, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos se unindo para combater um inimigo maior e comum, que era o nazismo, que era a questão de Hitler dominando toda a Europa e toda a desgraceira que provocava naquela situação. Por que eu faço essa analogia? Hoje nós vivemos uma verdadeira guerra no combate ao coronavírus. Hoje, o grande inimigo de todos nós, para além de todos os problemas que nós temos relacionados à fome, violência, etc., etc., o grande inimigo mundial hoje é o coronavírus e a Covid-19. E é tanto em nível internacional quanto interno que a gente deveria observar a união das pessoas, das lideranças, sobretudo, deixando de lado as suas pendengas, as suas farpas, as suas disputas ideológicas e políticas, para vencer e combater esse inimigo comum, e depois cada um vai cuidar da sua vida. Mas agora seria fundamental a união de todos. Desde o começo nós vimos aqui no Brasil, um puxando para lá, um puxando para cá, enquanto estados e municípios iam numa direção, obedecendo à ciência, o governo federal ia para outro. Claro que poderíamos ter evitado, das mais de 400 mil mortes no Brasil, poderíamos ter evitado grande parte disso, se houvesse um ouvido atento à ciência, aos especialistas, e a união de todos caminhando no mesmo sentido. Infelizmente isso não aconteceu, agora também ainda não vemos. Mas agora eu trago a coisa aqui para o nosso Estado. Nós estamos vendo uma disputa política rasteira ocorrendo aqui no Estado, e observamos, enquanto determinado prefeito ou prefeitos vão contra o decreto do Estado, autorizam isso, autorizam aquilo, enquanto o Estado não autorizou, porque o decreto estadual tem que ser superior àquilo que os municípios fazem, e a população fica perdida no meio disso e coloca em risco grande parte da população. A questão da volta às aulas, aqui no Estado do Espírito Santo, autorizada na semana passada, em parte, a volta o retorno do ensino fundamental, vai contra qualquer indicação dos especialistas e dos infectologistas. E aí a gente tinha observado já o prefeito de Vitória anunciando essa volta antes do Estado. E aí eu acho curioso, depois de ouvir a ciência, que ciência? Qual ciência? Não, porque a associação de não sei o quê, o conselho de não sei o quê, associações, conselhos e não sei mais o quê, não são ciência. O fato de você ter uma associação de pediatras, uma associação de médicos, uma associação de não sei o quê, com todo respeito a todas essas associações, mas a associação de médico não é uma associação de cientista. Então, nós não encontramos respaldo fundamentado efetivamente na ciência que nós estamos vivendo um período seguro para o retorno às aulas. Agora, deixando de lado até essa questão, se deveria voltar ou não, eu não sou cientista da área, eu não sou infectologista para entrar nesse debate, mas eu tento ler e entender, ouvir o que realmente os cientistas renomados, e só um minuto para eu terminar, deputada Dilson, o que os cientistas renomados, os grandes centros de pesquisa estão dizendo. E não é isso que eles estão dizendo. Mas é uma coisa mais grave e que eu quero salientar. É como, de repente,
começou a se acusar professores, com discursos enviesados, inclusive de determinados políticos, que como se os professores não quisessem trabalhar. Os professores, desde o início dessa pandemia, a maioria deles, jamais parou de trabalhar. A maioria absoluta trabalhando ali com seus próprios recursos, com seu computador, com a sua internet, e tentando se virar para aprender essas novas modalidades, e continuam fazendo dupla, tripla jornada para dar conta de elaborar material, de tentar de todas as formas manter os alunos com algum nível de aprendizagem. É uma ofensa gigantesca que as pessoas fiquem com o discurso de que o professor não quer trabalhar. Os professores não pararam de trabalhar. E não é professor que define se uma escola para ou não. Então, assim, para além de todos os problemas de desvalorização que os professores já vinham sofrendo, e acusações absurdas, né, de que professor faz a cabeça de aluno, que só tem professor comunista e tal, agora essa acusação de que professor não quer trabalhar. Isso é de um absurdo imenso. Então, assim, olha só, cada um pode defender o que quiser, defenda a volta às aulas, não defenda a volta às aulas, mas respeite os professores. Eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso ofender os professores para defender a volta às aulas. Defenda com fundamento. Mostra baseado em que estudo, em qual cientista, em qual experiência que garante que é seguro retornar. Só isso, sem ofensa aos professores. Os professores merecem respeito. Os professores não são santos, eu já disse isso várias vezes. Como em toda profissão, existem profissionais bons e ruins, e entre professores também, mas a maioria não é bom não, é excelente. E não fosse os professores e o trabalho que executam, não por causa do governo, mas apesar do governo, esse país, esse estado, os municípios estariam muito pior do que estão. Muito obrigado, deputado Adilson.